Meu nome é Vaneri, tenho um caminho junto com as danças circulares sagradas, mas quem me conhece sabe do meu interesse por mitologia, por geometria sagrada, enfim, pelo estudo do arcaico. Hoje queria falar um pouquinho com vocês sobre geometria sagrada, um viés. Tem muitos caminhos para a gente estudar geometria sagrada. Vou puxar um fio e esse fio pode nos conduzir a diversos lugares dentro dessa incrível ciência. Na verdade, a geometria sagrada conta uma história relacionada a antigas estruturas que podemos até denominar arquétipos, na estruturação do cosmos, do próprio homem, mencionando a respeito da sua origem e até mesmo da própria divindade. E essa história aparece diluída nas mais diferentes religiões, tradições, mitologias, ecos de um passado. Nunca saberemos ao certo se escolhemos os estudos ou se eles nos escolhem. Eu sei que em Chartres, onde tive a oportunidade de estar, eu fui absorvida por aquele lugar. Não só no que via, mas no que ele transpirava. Você sabe, estando lá, que há muito mais daquilo que você está vendo. Essas correlações e desenhos que você vê aqui, fui eu que estabeleci, mas nada vem do nada, né, gente? Eu agradeço aos muitos mestres que fizeram a ponte, desde um passado arcaico até que isso chegasse a nós até agora. Eu agradeço a quem eu tive contato pessoal, professor Victor Dengue Salles, professor Paulo Machado Toledo, nos estudos de mitologia arcaica, querido professor Edson Tani, de geometria sagrada, e outros que nesse mundo virtual maravilhoso acabamos contatando. Ainda bem que existe essa net, né? Professor Américo Sommermann, da editora Polar, com a tradução de livros arcaicos, professor Farjani, com seu olhar transdisciplinar, na história e na beleza das artes, professora Cris Pinheiro, espelhando arte com seu canal no YouTube, professora Sara, do TV Criarte, e tem tantos outros que eu não mencionarei para não faltar com ninguém. Somos uma ponte que forma pontes e desta forma o conhecimento, a inspiração vai dando continuidade. E assim espero que vocês também possam se inspirar com esse vídeo e iniciar os seus estudos de geometria sagrada pelo viés que melhor acharem. E deixo aqui na descrição do vídeo um e-mail para contato. Um bom passeio, uma boa viagem pelos estudos que ora se apresentam. Na Vésica Oficial, eu falei isso com vocês, só retomando outra aula, nós temos o ponto, vamos dizer assim, esse elemento de contato com aquele plano antes do ponto, né, gente? Vamos chamar assim o caos. E, de repente, há uma diferenciação nesse caos. Há esse ponto de irrupção. E, nesse ponto de irrupção, na formação da unidade, que aqui tem limite esse círculo, mas, na verdade, vamos imaginar que não teria, né? Um círculo sem fim, mas que organiza a qualidade do caos e traz essa formação do cosmos ainda não expressa. Tudo isso está aqui dentro, até que esse todo pensa sobre si mesmo. E, ao refletir sobre si mesmo, nós temos a formação do pensamento do ou que é ele mesmo, mas que nesse pensamento já tem um útero, onde todas as possibilidades de manifestação aí já estão. Então, nós temos o 2. E nesse conjunto, a Vésica Piscis. Gosto sempre de retomar isso, para nós irmos ancorando os conceitos que vamos desenvolvendo. Lembro a vocês que essa é uma Vésica oficial, ela compartilha do centro. As laterais do círculo compartilham com o centro. Mostrei para vocês outras possibilidades que não chegam a ser uma vésica oficial, mas nós podemos sim considerar vésica. Mas nem sempre isso compartilha o centro de cada círculo, tá ok? Como estou mostrando para vocês. Aqui eu mostrei algumas fotos, só para lembrar também que às vezes você pensa que não é uma vésica oficial, mas você não tem uma fotografia tão plana que permita você colocar a vésica lá. Então, tem isso também.
Aqui é um grupo que foi para Glastonbury, mostrei para vocês o poço de Glastonbury, aonde essa vésica também é trabalhada. Não mostrei, mas estou mostrando agora com sol, o portão aqui do fundo. Nós temos também aqui a presença da vésica. E olha, gente, algo que eu não tinha mencionado e que me fez pensar em função da Páscoa. A Terra girando em torno do Sol não tem uma forma circular especificamente. Ela é elíptica. Claro que nós não sabemos o quanto ela é elíptica, mas sendo elíptica, teremos uma vésica. Pode não ser oficial, tá ok? Mas sendo uma forma elíptica, teremos uma vésica. Eu coloquei aqui para vocês uma possibilidade. Lógico, nós não sabemos qual que é a formatação dessa elíptica, mas temos a presença da vésica. A relação Terra-Sol já forma uma vésica. Hoje, vir com vocês para um local que é muito especial, um local consagrado ao feminino, em tempos celtas, quando a França ainda tinha uma população e uma habitação celta. Nós estamos falando de um longo período antes de Cristo e algum tempo posterior, tá ok? Antes da chegada do cristianismo por lá, se bem que antes da chegada do cristianismo nós tivemos a fase romana. Então, aqui tínhamos um poço sagrado, em época celta. Quando os romanos chegam e dominam os celtas, fazem nesse local sagrado uma primeira estrutura. Os restos dessa estrutura estão na cripta. Quando o celta não era uma estrutura, era o céu aberto, mas o poço foi mantido. E com a chegada da cristandade, o levantamento da igreja de Chartres, que não é essa. Tivemos várias igrejas de Chartres até chegar nessa. Essa que vocês estão vendo, essa construção final, é de 1145. Houve um grande incêndio algum pouco tempo depois. Foi destruído uma parte dela, mas outra parte se manteve. Eu quero vir com vocês aqui, nós tivemos a oportunidade de estar lá, Silon, Mônica, pessoas queridas que estiveram, e foi muito rico poder dançar nessa região, e principalmente dançar no labirinto, que nós vamos falar em outro momento. Nesse momento eu estou trazendo a questão da vésica e dos elementos geométricos nessa igreja. Se possível, trarei mais posteriormente, em havendo tempo. O que eu quero tratar com vocês hoje é olharmos esse pórtico principal, que é a entrada. A entrada é no lado oeste. Você entra pelo oeste, que é onde o sol se põe, de forma que, ao entrar, o altar está se posicionado a leste, aonde o sol nasce. Então, normalmente funciona assim. Então, há o altar lá no leste e 3 portais. O oeste, que é o frontal, o norte, que estará à esquerda, e o sul, que estará à direita. Só para a gente localizar. Nós vamos falar do pórtico, do portal frontal, oeste. Isso é importante a gente identificar, tá ok? Nesse portal oeste, gente, há 3 grandes pórticos. Nós vamos ter o Cristo encarnado, o Cristo que chega à Terra. Então, tem toda uma história que é contada aqui. Se der tempo, depois eu conto para vocês, do Cristo encarnado, a encarnação de Cristo. Aqui nós temos o Cristo ascendendo aos céus. E nesse portal central, o Cristo Majestade. Christus Majestas, ou ainda o Pantocrator, que vai estar aí. E eu vou verificar com vocês algumas proporções que eu pude estudar com relação a esses portais e as outras medidas dessa igreja. A Helena compartilhou um vídeo com a gente, muito legal por sinal, e eles falam que esse portal é uma escritura a céu aberto. E não é só uma escritura cristã. A princípio é sim uma escritura em pedra cristã, mas também há muitos elementos outros de tempos arcaicos que se somaram a isso. Aqui vocês estão vendo, sim, eu consegui uma imagem plana. Vocês podem ver que, em função do incêndio que ocorreu, há uma torre diferenciada da outra, ok? Não são iguais. Porém, a diferença de altura, até aqui é tudo igual, né, gente? Nessa linha aqui. A diferença de altura
da torre mais alta para a torre menor é exatamente a diferença entre o ano solar e o ano lunar. O ciclo da Lua e o ciclo do Sol. E fato desse é verdadeiro que na ponta da igreja da torre mais alta, você vai encontrar lá em cima, dourado, um bonito sol. Mas precisa de uma câmera bem ampla para pegar, tá bom? E aqui, no inferior, você vai encontrar uma lua. Mas vamos lá o que eu quero falar com vocês. Vocês sabem que tem essa rosácea maravilhosa, que está na frente, e ela, se eu cortasse a parede aqui no chão, ó, colocasse dobradiças e dobrasse a fachada da igreja, ela cai exatamente em cima do labirinto. Labirinto que tem relação com o útero da terra, um caminho, uma jornada da gente entrar nas nossas profundezas e ascender delas. E essa ascensão dá justamente com esse painel solar. Então, eu imaginei que esse painel principal tem alguma relação básica com as demais medidas dessa igreja. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um estudo da Vanéry. Não foi uma pesquisa de outros autores, como normalmente eu cito para você. Eu estou aprofundando na parte que é necessária a gente ver, e eu gostaria que vocês olhassem esse círculo amarelo, onde eu pego a parte externa dessa grande mandala. A hora que você traz esse mesmo círculo desse tamanho para baixo, você tem uma vésica Piscis, aonde se posiciona dessa forma. No centro da vésica, o Cristo Majestas, que é o Cristo Majestade, seria assim o apocalíptico, o que está acima de tudo, e as laterais entre o céu e a terra, a encarnação e a... Opa, calma. E a ascensão. Depois, gente, eu peguei com um círculo vermelho, tirando o desenho, o desenhinho que forma aqui, e iniciando o toque nessas florzinhas, nessas mandalas que estão em grande número ao redor, eu peguei um círculo. E ao projetar, ele dá o tamanho de cada uma das laterais inferiores. Eu falei, opa, isso está ficando interessante. Então, eu fui para o círculo menor ainda. E esse círculo azul que vocês estão vendo. E ele bate com esse pórtico central. Vocês podem ver que tem vários pórticos aqui, eu vou falar deles, mas esse central é o tamanho dessa rodinha. A parte onde já inicia o desenho do Cristo que está aqui, não tirando esses outros portais que aqui estão. E eu falei, então, e se a gente pegar a bolinha lá de dentro? Porque aqui há também um Cristo, tá bom? O Cristo no julgamento final. E aqui é o pórtico do Apocalipse, Cristo Majestas. E o que acontece? Esse Cristo Majestas, que está na vésica, bate exatamente com aquele. É algo que realmente a gente impressiona ao ver essas questões. Eu estou trazendo aqui uma amplificação desse portal, do Cristo Majestas, tá bom? Do portal central. Essa bolinha branca que eu mostrei está aqui. O que é interessante falar, gente, vocês estão vendo, antes da gente olhar essa figura aqui, olha, tem uns arcos aqui, né? Quantos arcos vocês estão vendo aqui? Pode abrir o microfone e falar. Três. Três. Com o de fora são 4. Com o de fora seriam 4. Com o de fora seriam 4. Isso. Nós temos 3 arcos e esse que está do lado de fora seria o 4º. Quando nós temos a nossa querida guia da Armênia, fala muito disso quando nós fomos para a Armênia em 2019, a respeito dos portais. Quando você entra no ambiente sagrado, cada um desses portais é um processo de purificação da sua passagem. Quando você passa, é como se você fosse retirando camadas. Camada, vamos dizer, corpo físico,
corpo astral, corpo espiritual, para você chegar lá dentro de uma forma mais purificada. Só para a gente poder observar isso. Além disso, nós podemos observar aqui no centro, olha, os 4 seres viventes que têm a ver com os 4 figuras, umas animais, outra humana ou angélica, relativo aos evangelistas. Vocês estão vendo aqui um leão, quando eles estão alados, eles são relativos aos evangelistas. Só para falar, antes disso está relacionado ao Evangelho, isso está relacionado à Bíblia, em Ezequiel, quando ele fala a respeito de uma carruagem, cuja roda tinha 4 seres viventes. E esses 4 seres eram exatamente esses, tá? O leão, o touro, a águia e o homem. Então, isso vem de Ezequiel e é adaptado no Evangelho, o Novo Testamento. Nós temos aqui a figura do leão, que está associado a Marcos. Nós temos a figura do touro, associado a Lucas. Nós temos a figura da águia, associado a João, porque João escreveu o Apocalipse, a visão de cima, tá ok? E Mateus, associado ao anjo. Então, essas figuras dos seres viventes aí estão. Estou mostrando para vocês aqui, como eu falei, isso é Cristo Majestas, é uma figura dos anjos coroando Jesus. Tem 2 anjos com uma coroa coroando Jesus. E, em seguida, os 12 apóstolos, aqui embaixo. Mas eu não consegui identificar, gente, porque é curioso. Tem 2 casinhas aqui. Quando você apresenta Cristo Majestas, normalmente ou são os 12 apóstolos ou Pedro e Paulo, que são os esteios, digamos assim, da igreja. Mas essas 12 figuras, que sei que são os apóstolos, não consigo identificar esses outros 2 que aqui estão. Aqui nós temos anjos que circulam Jesus, estão em número de 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e mais 6 desse outro lado aqui. 12 anjos. E dos lados, gente, são os 24 anciões. 12 de um lado e 12 de outro. Esses 24 anciões guardam um mistério. Há quem fala que são os 24 anciões que estão no Apocalipse, porque o portal aí se refere à igreja, fecha por aí. Mas há quem fale também que são 24 hierarquias angélicas, porque nós estamos aqui num outro plano de espiritualidade. Então, podem ser também 24 hierarquias angélicas. Eu trouxe isso para vocês. Vamos voltar agora para as vésicas, para a gente acompanhar esse movimento. Pega esses anjinhos aqui coroando e dá uma olhadinha aqui, ó. Ah, eu só estou retomando aquela partezinha onde eu trouxe essa vésica e eu medi, gente. Essa é uma vésica oficial, batendo, não aqui, tá? Mas na outra figura que está bem chapada, dá para ver que é uma vésica oficial. Estou pegando aqui a coroa de Cristo Majestas. Eles tiveram cuidado de colocar um cristalzinho azul. Então, vocês estão vendo, quando tem sol, a projeção de uma luz azul que dá aqui embaixo. Fica muito bonito isso. E se você colocar um círculo, como é que eu coloco? Olha, você pega essa ponta, você está vendo que tem uma envergadura aqui na cabecinha? Até o final. E aí eu coloco um círculo. E tento fazer o mesmo do outro lado. Batata. Pode não ser oficial, ou por deficiência da fotografia que eu tirei, mas temos vésica. Venham aqui comigo agora. Dê uma olhadinha nesse portal. Algo que eu achei assim incrível. Vamos olhar aqueles 4 portais. Como eu falei com a Isabel, também trouxe o olhar desse quarto aqui que poderia vir a ser, considerando o externo. Eu separei em simetria, você pode ver que essa porta é bem simétrica. Olha, o primeiro, esse que a Isabel mencionou que é o de fora, gera uma vésica. O segundo, em azul, começando aqui do comecinho do portal, dos primeiros 12 anciãos, outra vésica. Esse amarelinho, eu estou começando no comecinho do outro grupo de anciãos, uma outra vésica.
E o verdinho, o terceiro nível do portal, que é o dos anjos. Outra vésica. Dá uma olhadinha, se eu colocar isso tudo com uma cor só, olha essa vibração. Olha a sugestão de você passar por esse portal, o que nos traz. Aí eu falei, Vaneri, tenta colocar aí uma figura humana. Peguei várias fotografias para ver aonde daria a figura humana. Porque esse portal é muito grande. É mais ou menos aqui, gente. Tá? Mais ou menos aqui. É 2 gominhos abaixo dessa parte. Repara nas regiões aonde algumas dessas partes tocam. Nos pés, na região do chakra do quadril e mais ou menos próximo à cabeça. Mais ou menos próximo à cabeça. Dependendo do tamanho da pessoa, terceiro olho ou coronário. Se isso tivesse vibrações magnéticas, imagina você entrando por aí. Agora, uma coisa eu falo, é um lugar que mexe um pouco com a gente. Vaneri, a rosácea também tem 12 pétalas. A rosácea tem 12 pétalas, obrigada por lembrar. A rosácea também. Aqui tem um abuso do 6, do 12, do 24. Vai ter muitas coisas nesse sentido. Muitas coisas nesse sentido. Gente, só continuando um pouquinho, ó. Eu peguei agora... Opa, deixa eu mostrar aqui. Um círculo perfeito e só coloquei na parte superior. E achei muito interessante como também é possível ter um círculo nesses portais aí, começando do externo, e daria para ter também cada um deles até chegar no Cristo. Tá? Eu falei, e as ogivas, que tanto falam? Porque uma das características, né, gente, do gótico... Aliás, se vocês estão lendo aquele livro que eu passei para vocês, cujo prefácio é muito denso, mas o capítulo 1 já é bem interessante, o mistério das catedrais. O professor Fulcanelli, que é o nome fictício desse ser que escreveu esse livro, ele vai mencionar que na etimologia de gótico, muitos farão referências a Godo, aquele povo bárbaro da Alemanha, e como sempre quem dá o nome a um movimento artístico é o que precede a ele, é o próximo, os renascentistas viam todo esse exagero aí como algo brutal e teriam chamado de gótico em função dos godos. O professor Fulcanelli não diz sobre isso. Ele diz que a arte gótica tem uma relação com argot. Argot. Da onde veio arte gótica. Se vocês procurarem aí na sua internet, é capaz que encontrem a etimologia de argot ou o significado, que é uma linguagem secreta. Quando só um determinado grupo coloca isso em ação e ela aparenta algo, porém há outras coisas por detrás que só um pequeno grupo conhece aquele argot, conhece o significado. Então, achei bem interessante, vocês procuram argot, essa fala do professor Fulcanelli com relação à arte gótica. Voltando à arte gótica, um dos elementos são as ogivas. E eu falei, aonde que eu vou colocar o círculo? Bom, o único lugar que caberia é um arco gigantesco aqui, olha, desse pilar, cruzando para cá. Daí eu comecei a brincar com esses pilares. Só que o círculo ficou tão grande que eu precisei diminuir essa figura. Infelizmente, essa figura é uma figura que não está tirada chapada, mas comecei a brincar, olha, colocando um círculo aqui, e o outro ponto seria do outro lado. E reparem que forma uma vésica justamente na parte do altar. Claro, eu não consegui fazer em todos, porque a minha figura que está aqui vai distorcendo, infelizmente. Fiz em mais um, tá bom? Só para a gente verificar. E cada uma dessas ogivas daria para a gente brincar de vésica. Não exatamente aqui, porque você está vendo que aqui é um movimento contrário à vésica. Mas aí você procura enxergar onde está o círculo. E seria um céu de vésicas. Né? São portais dentro das igrejas góticas, principalmente dessa igreja de Chartres.
Aqui também daria para a gente ver uma vésica, viu, gente? Entre esse espaço e esse. Não da forma como aqui está, mas quem entra e olha, vai ver só uma vésica na horizontal. O efeito de ilusão de ótica formaria a vésica. Aqui, do jeito que está, não. Vaneri, eu vejo Oi. peixes. Eu vejo peixes. Sim, claro, claro. Mas aonde que você está falando os peixes? Aqui nessas ogivas? Ou aqui? Não, é bem dentro da vésica, fazendo esse... Onde parece o olho... Sabe quando você tem a cabeça do peixe? Uhum. E tem o olho do peixe? É onde está esse azulado. Aqui? Me lembra... Tá, que lindo. Quem está falando é a Lúcia? Sim. Tá bom, Lúcia. Ela está falando aqui, sim. Aqui é o peixe mesmo da vésica, da onde saiu o nome, né? Vésica piscis. E ela está vendo aqui, olha, o olhinho do peixe. É isso, Lúcia? Como se fosse a boquinha, e você viu que aqui encaixou um olhinho e talvez as outras escamas que viriam. Até para ver escama. Muito bonito esse olhar que você traz completando aí a figura, né? Muito, muito legal. Gente, são inúmeros, tá bom? Esse aqui é o pórtico sul, que eu estou tirando aqui a foto para vocês. Não está perfeito, porque a foto é daquelas fotos que você passeia com a câmera, mas é inacreditável o número de vésicas. Aqui vocês estão vendo uma das janelas, tá? Também a presença de vésicas. Infelizmente, olha como a foto está torta. Não sei dizer de que ângulo eu pegaria uma foto reta para ver se é verdadeiro ou não. Um outro olhar de uma outra porta. Eu peguei aqui só o detalhe. E como vocês estão vendo, depois que você olha uma vésica, você fica viciado, né? E vai verificando como existe a presença desse ser que é uno, é duo e é trino ao mesmo tempo. Essa é uma figura muito importante, é Notre Dame do Pilar, em Chartres. Vamos lembrar que na cripta, onde for o Poço Celta, e depois onde teve uma construção romana, a primeira construção foi romana, havia o poço, e já os celtas falavam a respeito de uma virgem negra, e essa virgem negra está lá, ela foi queimada na Revolução Francesa, mas tem uma cópia hoje lá dela, e ela sempre foi objeto de procissão, de chegar até lá, desde o período celta, durante o período romano e também no período cristão. A tradição cristã não apagou, ela absorveu essa cultura dessa mãe que era cultuada no poço sagrado. E qualquer pessoa, inclusive Mônica, se você quiser fazer adendos, por favor, você estava lá conosco. Isso chegou a incomodar a igreja, e eles, para evitarem um pouco o excesso de ida lá para baixo, trouxeram alguns séculos atrás, uma outra Virgem Negra para cima, que foi chamada de Notre Dame do Pilar. Ela fica aqui em cima de um pilar, e é tido que em épocas de pestes, em épocas de dificuldade, eles pediam para as crianças trocarem no pilar e fazerem orações. E essas orações eram atendidas. Então, aqui está Notre Dame do Pilar. É curiosíssimo, porque ela segura uma pera nessa mão aqui. E a árvore de qual ela foi feita é uma pereira. Vocês estão vendo a cor dessa Notre Dame do Pilar? Que cor que ela está aqui? É uma cor escura, não é? Uma cor escura, tá bom? É pereira ou nogueira, que é uma cor escura. E é claro que eu já olhei aqui, e você tem uma vésica maravilhosa, que eu tenho quase certeza que se eu conseguisse uma foto melhor, essa é uma foto de internet, daria para ver que ela é perfeita. Não puxei aqui cada um desses outros, tá bom, gente? Agora, isso antes de 2018. Acho que até 2016 ela era negra. Nós fomos lá em 2018. O que aconteceu com ela? Reparem a tez dela e da criança. Mudaram ou ela clareou? Não, querida, mudaram. É difícil lidar, né? Com uma virgem negra.
Então, sabe-se lá por quê, séculos depois, até 2016, se eu não me engano, ou até 2017, ela era negra. Quando nós fomos lá em 2018, embranqueceram. Não só embranqueceram, como europeizaram. Ela tem ruge, ela tem bochechas vermelhas, tá bom? Eu não tenho aqui uma figura mais ampla, mas dá para ver pelos traços do menino que não são traços europeus. Mas, como eu vim trazer só a vésica, só estou passando curiosidades adicionais, tá ok? Reparem nessa foto que eu tirei, como está mais próximo de uma vésica original. Essa eu procurei tirar com bastante cuidado. Aliás, eu tirava muitas fotos lá também. Inclusive, esse eixo aqui, olha como bate o centro do pilar. Gente, e aí vai, é uma coisa inacreditável. Agora, tudo isso me faz pensar, nós estamos falando das Notre-Dames, igrejas consagradas à nossa mãe. Só para vocês terem uma ideia, há várias Notre-Dames na França. Quando se tirou uma foto de satélite das Notre-Dames e iluminaram os pontinhos da mapa da França, aonde estão essas Notre-Dames? Quando você olha esse mapa e compara com a constelação de Virgem, muitas das igrejas batem com os pontos de estrelas que formam a constelação de Virgem. A região das Notre-Dames na França tem a descida da constelação de Virgem naquele espaço. Se bem que há mais estrelas na constelação do que igrejas. Vamos dizer que ainda faltariam construir algumas Notre-Dames. Se você pegasse o mapa da França, onde estão as igrejas, e pintasse os pontinhos onde estão as Notre-Dames, e tirasse uma foto da constelação de Virgem, e sobrepusesse em escala aproximada uma da outra, você vê que bate os pontinhos de luz das estrelas com o pontinho da constelação. Essa figura aqui, a Vésica Piscis, que é 1, 2 e 3, que é o elemento que lutou contra o caos, não lutou, que organizou o caos, vamos chamar assim, porque essa ideia de luta não tem a ver. Ela tem essas relações que a Efigênia trouxe, de casamento sagrado. Nós temos também aqui um portal entre mundos, um mundo e outro, e o portal no meio. Nós estamos tendo uma manifestação, imagina um grande organizador que pega tudo que é energia caótica e transforma nessa maravilha que é o mundo, e em diferentes planos. São portais entre mundos. Nós temos o elemento da fertilidade. Tudo aquilo que estava bagunçado se torna uma demanda fértil. Nós temos a presença de um feminino, porque isso é um grande útero, o pensamento elaborado, é um grande útero por onde tudo vai sair pela vésica, pelo verbo, pelo logos, que vai se fazer carne. O logos, o verbo que se faz carne, é exatamente o 3 que vai trazer o 4. Nós também podemos chamar isso de matriz cósmica, porque essa geração é do cosmos, tem relação com geração de tudo, de vida, de possibilidades de existência, e tem um nome de trindade. Esse daqui eu vou compartilhar com vocês. Tudo bem, turma? Estão assentando? Mas você fala de uma maneira tão clara, claro que sim. Que bom! Lembra lá atrás, quando você falou da Vésica, começou a falar, eu falei, ele é o arquétipo do universo, gente. Sem a Vésica não existe nada. Ela mostra como era e como ficou. E nós vamos ver, minha querida, os desdobramentos da Vésica. Nós vamos chegar no 4, no 3, vocês vão ver os desdobramentos da Vésica. Nós vamos ter conjuntos de 3 vésicas. Quando chegar a semente da vida, conjunto de 6 vésicas, e isso vai se desdobrando, formando uma malha. Quando chamam o espaço-tempo, eu fico pensando que seria uma grande malha de vésicas, formando isso tudo. Mas é o 3, é o verbo. É o filho, que na verdade é a mãe, que na verdade é o pai, porque os 3 são uma coisa só. É a possibilidade da manifestação. Turma, deixa eu vir aqui com vocês. Olha, essa é a figura da encarnação, essa é uma figura que está do lado esquerdo,
do lado direito do portal principal, e eu achei isso belíssimo. Nós passamos por aqui, nós temos aqui alguns estágios que eu vou mostrar para você. Se vocês olharem aqui no centro, tá bom? Nós temos a apresentação de Jesus no centro, ao templo. Vocês estão vendo uma mesa, aqui está Maria e José, e Jesus, já com alguma idade, já não é tão criança, infelizmente a cabecinha dele está cortada, tá ok? Aqui embaixo, nós vamos ter várias fases. Vocês estão vendo aqui um ser alado. E aqui Maria. O que que vocês acham que é? Vamos cortar em pedaços, ó. Separa aqui, ó. Um ser alado de Maria. Que parte da Anunciação. história é? A Anunciação. Tá? Antes de eu mostrar tudo. Aqui vocês estão vendo a Maria conversando com uma outra mulher mais velha. Quem que é aqui? Isabel. Maria e Isabel. Isabel. Isabel, é isso. Aqui vocês estão vendo Maria deitada numa cama. O que está acontecendo aqui? Eu acredito que seja o nascimento. Sabe por quê? Aqui estão pastores. Isso. Eu coloquei a dormição, mas não é a dormição de Maria. Tá? Aqui estão pastores. Aqui ela está sentada, também no trono. Aqui nessa posição, e Jesus centrada no centro, é chamada de sede sapiensis, a sede do saber. E eu tenho um olhar alegórico que eu acho maravilhoso. Imagina Maria aqui, né, vários desdobramentos desse feminino, até chegar na propriedade da Mãe Terra. E ela, como Mãe Terra, recebendo a luz, recebendo o menino luz. Esse é um olhar que eu estou partilhando aqui com vocês. Tá bom? Ela como sede da sabedoria, porque ela é chamada sede sapiência, aquela que recebe a luz. Essa sensação vem quando a gente olha na cripta, aquela figura lá embaixo, naquela escuridão, tem aquela Virgem negra recebendo, né, com um menino sentado no centro. E aqui do lado, eu acho super interessante, eu vou passar para outra imagem, essa foto minha está mais clara, porque nós vamos ter as sete sabedorias, o quadrivium e o trivium, as 7 artes liberais. Agora chegou o nome. As 7 artes liberais. Nós vamos ter primeiro o quadrivium. Vamos lembrar que o quadrivium são as artes que Pitágoras estudava: a música, a aritmética, a geometria e a aritmética. São as artes que estão no cosmos, que explicam os cosmos. E o trivium, a lógica, a dialética, a retórica e a gramática, é como nós humanos nos lidamos aqui. A gramática é uma forma de estruturar a linguagem. Uma forma de estruturar a linguagem é um paradigma de existência. É como a gente lê o mundo. E é isso que a gramática traz. A retórica é a arte da fala, a arte do convencer, a arte de passar uma ideia. Por exemplo, se eu falasse exatamente a mesma coisa, sempre no mesmo ritmo, talvez vocês dormissem em um determinado ponto dessa fala. A hora que eu vario a fala, trago os elementos, pontuo alguma coisa e deixo de pontuar outra, toda essa inflexão é algo que era ensinado arcaicamente na retórica, para você ter o poder da fala e aquilo que você quer enfatizar. Né? Então, nós temos aí a retórica. E a dialética é a lógica. Como que eu coloco as minhas ideias? E como que eu posso trazer a minha ideia de forma que ela fique racionalmente clara? Isso é a dialética de Aristóteles. Tá? De forma que fica exatamente clara. Então, olha o trivium aqui. Ó. Aqui vocês estão vendo a música. Ó. Ela está segurando uma harpa. E aqui está Pitágoras. Sempre embaixo da arte liberal está um dos patronos. Tudo bem que Pitágoras é patrono das 4, tá, gente? Matemática, geometria, música e aritmética, né? Mas aqui escolheram para ele, tá bom? Uma dos quadrivium, a outra está aqui, ó. Astronomia, perdão, era astronomia. Ela está olhando para cima, ó, a astronomia olhando para o alto, e aqui o patrono é Ptolomeu.
Ptolomeu ainda, lá do tempo arcaico, tá? O Sol no centro e tudo mais. Aqui em cima, a gente vai ter matemática e Boécio, que foi um grande estudioso da aritmética. Aqui do lado, a última delas, a geometria e Euclides, aonde a gente vai ter a geometria euclidiana, que vai fugir depois do espaço do sagrado. Pitágoras vai trazer uma geometria com qualidade entre os números, que eu estou passando passo a passo com vocês. E Euclides vai trazer o olhar mais numérico, que Pitágoras também estudava. Tá bom? Então, aqui a gente formou o quadrívio. Vamos ver onde está o trivium aí agora? Aqui está a gramática, com Prisciano, que é um latino, se eu não me engano, um romano, que desenvolveu muito a questão da gramática. E ela está com um menininho aqui do lado, olha, passando essas informações. Aqui a gente vai ter a dialética, a lógica, né? Também pode ser a lógica, passando para duas pessoas aqui, ó. Dialética 2, diálogo. Lembrando que a dialética socrática é um pouco diferente, é você fazer pontuações com o outro, trocar com o outro, até chegar num consenso em comum, né? Esgotando aquele tema. Então, aqui a gente tem essa presença de 2 aqui também, tá bom? E, por fim, a retórica, cujo Cícero, né, foi, assim, um expoente máximo em ensinar a arte da fala. Então, gente, só para poder encerrar esse quadro, eu trouxe aqui uma observação. As 4 artes liberais, o quadrivium, aquela que leva ao cosmos, eu coloquei como para cima, para o alto, que é o estudo do cosmos, o estudo do universo, tá bom? Com a matemática, a música, a geometria e a astronomia. E a arte liberal, eu coloquei como um eixo horizontal. Nós, aqui nesse plano do horizontal, para nós nos relacionarmos. E esse conjunto formam as 7 artes liberais. E na aula que vem, nós introduziremos os mistérios do 3 e vocês vão ficar enlouquecidas com o tanto de 3 que nós vamos encontrar nessa relação aqui. Do trívium e do quadrívio. Tudo bem, turma, por hoje? Tudo. Então, tá ok. Tudo isso vai ajudando a gente a montar esse universo simbólico. E Caramba. a gente não está vendo a Vésica no nosso mundo como geração, mas de outra forma que eu falei com vocês, como oposição. Então, a gente está precisando muito trazer de novo esse olhar da geração. Tranquilo por hoje? Um beijo, turma. Caramba. Beijão. Mandarei algumas figuras e aguardem no Beleza. 3. Eba. Até mais. Obrigada. Beijo, até mais. Beijo. Tchau. Beijo.